Olha, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral o deputado federal Tiago de Joaldo. Tiago, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde para você. Você é do PP ainda, não? Do PP. Ainda estou afiliado ao partido, né, desde 2022. Mas você tem autorização para sair, né? Já tive uma conversa com a direção nacional que assim que decidirmos o nosso próximo partido, a gente vai ter a carta de anuência da legenda para buscar outras. Qual será o seu próximo partido? Estamos conversando, Fábio. A gente está ainda nesse processo de... Você vê que teve agora recentemente, o próprio partido anunciou uma federação com a União Brasil. Tem vários outros partidos também que têm discutido essas possibilidades aí de federação, tem fusões acontecendo. Então a gente espera ainda que isso avance um pouco mais para a gente ter uma clareza maior do cenário que vai vir para o ano que vem. Deixa eu começar logo. Coloque, se a gente puder colocar essa imagem aí, que foi uma imagem que circulou nas redes sociais na semana passada. Ali está o barbudinho, é o Hugo Exoge, presidente da Insurb, o senhor, deputado Tiago de Joaldo, e aquelas anotações ali que alguém captou. E naquelas anotações está colocado ali um esboço, digamos assim, de uma chapa para 2026 com Tiago, o senhor, candidato a governador, Adailton, ex-prefeito de Itabaiana, candidato a vice, acho que capitão Samuel e o ex-senador Eduardo Amorim como candidatos ao Senado. O que é que aconteceu nessa conversa? É verdade isso? Veja, Fábio, a gente foi conversar, nós conversamos bastante sobre esses desafios, inclusive essa de coleta de lista capital, né? Demandas que o presidente da Insurb tem tido, né, de ponto de fortalecer a iluminação pública, fortalecer a questão de operação de tapa-buracos, a questão de enchentes, que é um problema antigo de Aracaju. A gente chegou, já cheguei lá, já tinha acabado o expediente, eu desembarquei de Brasília, fui direto lá para conversar com ele. E depois a gente acaba tocando em assunto de política, né? Você é político e sabe que político sem falar em política não é político. Uma vez eu perguntei, me permita, doutor João, ele teve uma reunião com o Deda. Eu disse, doutor João, o que é que os senhores trataram na reunião? Falaram de política? Ele deu aquela risada. Cacá, disse, não, meu filho, falamos de futebol, de balé, de música clássica. Obviamente que político fala de política, né? Fala de política. Mas o que é que vocês falaram? Então, a gente começou... primeiro você via ali no próprio rascunho, em cima tinha outros nomes. Você viu o nome de Alessandro, ainda aparece ali. A gente foi discutindo vários cenários, né? Para chapa deputado federal, chapa deputado estadual, chapas majoritárias. Né? E ele dando as opiniões que ele entendia de cenários possíveis, né? Alguns mais tangíveis, outros nem tanto. Mas a gente falou de forma geral, né, das possibilidades que o ano de 2026 vão apresentar, né, de nomes já conhecidos e outros nomes que estão ocupando determinados cargos hoje, mas que podem mudar de opção para a eleição do ano que vem. Mas nada em sentido definitivo. Foi muito o Hugo é conhecido como um articulador político ligado a Emília Correia. Essa chapa teria o apoio de Emília? Não chegamos a tocar nesse assunto. Como eu falei, a visão que a gente teve dessa discussão de chapa lá foram mais no sentido de as opções que Sergipe poderia vir a ter para o ano que vem. Eu disse hoje pela manhã, e aproveito a audiência do seu programa para dizer que qualquer chapa que vise buscar ocupar o cargo que hoje é ocupado pelo governador Fábio Mitidieri na oposição, ela precisa primeiro de unidade. É inquestionável que os dois principais nomes que formam a oposição do estado de Sergipe hoje é o nome de Valmir Francisquinho e o nome da prefeita Emília Correia. Ele hoje prefeito de Itabaiana, terceiro maior município do estado, ela prefeita da capital. Então, naturalmente, se houver uma junção de forças, né, desses dois nomes, em torno de qualquer nome que seja, né, que tenha um mínimo de possibilidade de representar bem o campo de oposição, seguramente vai dar a Sergipe uma alternativa interessante para as eleições do ano que vem. Isso aí eu tenho muito claro na minha cabeça e muita gente que entende de política mais do que eu também vê dessa forma. Então, qualquer cenário que venha se pôr, se for com Emília e Valmir juntos, né, abençoando aquela construção, seja ela qual for, eu acho que chega de forma muito competitiva para a eleição do ano que vem. Aliás, ontem, entrevistado aqui por Luiz Carlos Foca, aqui na TV Atalaia, o governador disse que tem certeza que não existe eleição com WO. É como algumas pessoas colocaram, que vai aparecer alguém para disputar a eleição com ele, mas que não está claro quem será. Tiago de Joaldo, de fato, pensa em ser candidato a governador ou é apenas um blefe de político? Fábio, a política, eu digo sempre que eu tenho meus planos, eu preciso planejar. Qualquer pessoa que almeje chegar a algum lugar, ela precisa ter planos, né? Então, o meu plano em 2022 foi ganhar a eleição de deputado federal. Desde 2023, quando assumi o mandato, a confiança do povo de Sergipe é de fazer um bom mandato e, se for o caso, fazer por merecer a recondução à Câmara dos Deputados. Tivemos agora, se não me engano, final do ano, início do ano aí, né, saiu uma notinha, logo depois que o governador Fábio manifestou que, por questões de saúde, né, a família haveria pressionado ele a não disputar a reeleição. Você lembra disso?
E, paralelo àquilo, dias depois, o próprio prefeito Itabaiana disse que não teria interesse em disputar a prefeitura, o governo do estado, que estaria focado na prefeitura, queria tentar a reeleição em 2028. E aí eu conversando com o jornalista Diógenes Braille, e eu disse a ele que, conversando com um amigo, eu falei, rapaz, sem candidato Sergipe não pode ficar, se não tiver opção, vou eu. E dali, né, eu recebi uma metralhadora de ataques, né, partidas, e eu disse isso na conversa que eu tive com o Narciso, orquestrada pelo chefe da Casa Civil, Jorginho Araújo, né, e eu trouxe isso à tona. Né, porque a partir do instante que um aliado, que da eleição de 2022 eu fiz parte do projeto do governador no primeiro e no segundo turnos. Né, então, quando alguém levanta uma perspectiva, mesmo que naquele momento ela tivesse totalmente despretensiosa, quando você recebe aquela saraivada de ataques, vai na contramão, inclusive, do que o governador diz agora. Parece que tem pessoas do entorno, né, que não desejam ver ninguém do outro lado concorrendo. E eu passei isso na pele. E dali para frente o nome, quem pensou que veio para prejudicar, colocou o nosso nome em evidência. Então nasceu aí essa possibilidade de você ser candidato a governador? Ou seja, nasceu de dentro do governo, porque Jorginho Araújo é o secretário da secretaria mais importante, que é a Casa Civil. Concordo com você. E exatamente por isso, eu sempre tenho dito, e já ouvi de muita gente que prefere não dizer de público, mas que no bastidor concorda, de que para estar naquela função não deveria ser alguém com mandato, alguém com interesse político partidário, porque não é um, nem dois, nem três aliados do governador que se sentem extremamente prejudicados, né, com as informações privilegiadas e a força que o cargo dá ao atual secretário, que é deputado estadual licenciado e que busca a reeleição. Né, então eu entendo que para aquela função deveria se ter um técnico ligado ao governador, da confiança extrema do governador, e colocasse o plano de reeleição dele como prioridade. E com o secretário Jorginho não é assim que funciona, e eu fiz questão de colocar isso de público sem receio. E como é que funciona com o secretário Jorginho? O secretário Jorginho é meu pirão primeiro, né, o que sobrar para os outros, e muitas das pessoas... Você acha que ele só cuida, ele cuida primeiro dele, da eleição dele? O próprio governador hoje ele é preterido nas articulações do secretário. Né? Se a articulação ficar positiva para ele, depois o que sobrar para o governador é o que ele vai deixar de reserva para ele. Então, se ele conseguir construir apoios importantes, e eu digo isso porque a gente vê a construção política dele no interior e na capital, é uma construção robusta, né, que lhe dá uma certa tranquilidade para a reeleição, sem dúvida. Inclusive, ele já briga nos bastidores para a eleição da Assembleia. Da presidência da Assembleia? Já. E é? Já tem. Não para você ver o tamanho da força que tem ali. E eu disse que a minha reclamação não é no sentido de dizer que tem pedidos pessoais do deputado Tiago, né, que não são atendidos pelo chefe da Casa Civil. São problemas do Estado de Sergipe, de municípios, né, de povoados, de situações que o governo do Estado precisaria agir, e era nele que eu levava essas demandas e que a gente não via vazão, né, não via atenção. Então é possível que você seja candidato a governador? Digo sempre, meu projeto número 1, a reeleição do deputado federal, e daí para cima coloco nas mãos de Deus e do povo de Sergipe, porque a gente não pode ser candidato de si só. Né? Você hoje se identifica como um deputado aliado a Fábio Mitidieri ou adversário a Fábio Mitidieri? Votei em Fábio primeiro e segundo turnos, e eu confesso que do final do ano passado para cá, principalmente sabendo que desde o final de 2024, hoje nós estamos entrando em junho, eu, mesmo com todas essas problemáticas envolvendo a chefia da Casa Civil, não fui convidado pelo governador para conversa em momento nenhum. E eu tenho dito que quando você está num lugar que você se sente incomodado, ou sente estar incomodando alguém, a gente precisa pegar nossa trouxinha e buscar, né, outra direção. Cada dia que passa eu tenho sentido hoje que a parceria de Tiago com o governador Fábio Mitidieri, ela para o governador, principalmente, ela cada dia mais parece não fazer mais sentido. Se tivesse, eu acredito que até hoje... São 6 meses que você não é chamado para nada. Não tive, e digo aqui, como deputado federal, ele na condição de governador, no dia que um governador me convidar para falar sobre qualquer assunto, né, relacionado ao Estado de Sergipe, é minha obrigação como mandatário de buscar, porque ele hoje representa o governo do Estado, o Poder Executivo Estadual, e eu sou um dos representantes do Estado na Câmara Federal. Né? Então, mantenho-me sempre à disposição, não sou de fazer política com fígado, a gente tem que fazer política de forma muito racional. Né? Então, a nossa linha de atuação é nesse sentido, Fábio. Deixa eu abraçar aqui o amigo Romário, lá do Fernando Collor, em Socorro, mandou aqui a foto acompanhando o amigo Tico do Guajará, conhece não? Está lá no Guajará acompanhando o Balanço Geral. Né? Obrigado a você que acompanha o programa do Povo. Tiago de Joaldo, sua relação com Valmir e Francisquinho. Vocês foram flagrados recentemente, o que é normal, porque política sem fofoca não é política.
Acho que foi uma festa que vocês se encontraram e te deram um cochichozinho ali. O que é que vocês tanto conversavam ali? Na postagem a gente colocou que a gente estava conferindo a carga da bateria do celular. O que que obviamente não é verdade. Fui convidado pelo prefeito Thaleson para estar no evento de Areia Branca, inclusive aproveito para parabenizar. O governador lhe convidou para o Arraial do Povo, não? Não recebi. Eu estava dizendo esses dias, eu não recebi o convite do prefeito da minha cidade para a inauguração de uma obra que teve recurso nosso. Digo, mas isso é o que menos importa. O prefeito da Baianinha não lhe convidou. Eu digo, o que menos importa. O que mais importa, você já passou por isso? Já passei por isso. Mas no fim eu sei que você tem grandeza. Eu digo, rapaz, o que mais importa é que a gente está entregando obras, ainda que alguém tente esconder, né, o mérito de quem colaborou para que aquilo acontecesse. E eu fui lá em Areia Branca, prestigiei o evento, saí de lá já perto das 2 da manhã, encontrei Valmir é pai de Thaleson, então a gente se encontrou, bateu um papo, não encontrei com Ícaro, né, que eu diria assim, Ícaro é a ponte de ligação com a família de Valmir, a pessoa que eu me dou muito bem, é o parlamentar hoje que, apesar da pouca idade, é o mais jovem deputado federal do Congresso Nacional e é um cara fantástico, gosto dele de graça, né, e a minha relação com o Valmir... Sim, mas o que é que vocês conversaram? Dessa ligação. Não, a gente falou de amenidades, falamos me convidou para o evento de Itabaiana agora, Santo Antônio, provavelmente dia 11 de junho a gente vai estar lá prestigiando a festa do caminhoneiro. Mas não falaram naquele momento de política? Não, até a gente fala de política, mas nem só de política também, né? Você fez algumas críticas ao secretário de Saúde do Estado, Cláudio Mitidieri, e uma pessoa me disse, olha, o Tiago está chateado porque o grupo político dele vai perder o comando do hospital de Itabaianinha. Isso é fato e as suas críticas ao secretário Cláudio é em função disso? Olha, a situação dos hospitais de Sergipe, a gente já vinha ouvindo, né? Hoje, quase 70% das nossas emendas parlamentares são direcionadas à saúde, e não é à toa. A gente recebe reclamações e cobranças de pessoas de todos os lugares, da capital ao interior. Recentemente eu compartilhei um vídeo de uma moça de Itabaiana, né, que pedia socorro de forma emocionada e emocionou muita gente, né, para a avó dela, que acabou tendo um problema, não sei se foi um AVC, foi um aneurisma, e transferiram ela para o Hospital de Glória, onde não tinha neuro para poder acompanhá-la. E aí ela se desesperou, porque ela não tinha o profissional adequado para acompanhar o quadro clínico da avó. Né? E aí ela só tentou de todas as formas, ligou para procurou a direção do hospital para tentar encaminhar, e ela só se viu diante da possibilidade de fazer um apelo em redes sociais. A partir do momento que fez o apelo em redes sociais, que buscou amizades, e aí a secretaria buscou resolver o caso dela, mas acabou que no fim a avó acabou falecendo. Né? Agora, recentemente, hoje, salvo engano, ontem, né, o governador foi fazer uma visita ao hospital de urgência, né, para falar sobre o tomógrafo, que acabou de ser instalado. E a informação que eu recebi no final de semana, de parentes de pessoas internadas, é que houve uma força-tarefa do secretário, né, para que esvaziasse o hospital de urgência através de altas que muitas das vezes, né, segundo essa informação, seriam altas questionáveis. E aí ela disse que em outro evento de uma visita também do governador, a secretaria tomou o mesmo procedimento e teve uma senhora de 54, 56 anos que recebeu alta indevida. Ela estava em processo de avaliação do seu diagnóstico para entender qual era a sua problemática e mandaram ela para casa também. Com 2 dias depois ela voltou e veio a óbito. Né? Inclusive eu estou buscando informações da família, saber quem é a família, onde é que ela mora, para a gente poder averiguar isso, que é grave. Né? Outras informações chegam de que toda a dificuldade de acesso ao Sistema Único de Saúde, seja para exames, para consultas, para cirurgia, se você tiver relacionamento político com o secretário de Estado da Saúde, os seus problemas são resolvidos mais rapidamente. Você tem privilégio em relação a outros. Então é outra denúncia grave, né? Porque as pessoas elas podem estar entre a vida e a morte dependendo de favores políticos que, na verdade, é direito da população em ser atendida. A gente precisaria estar entendendo onde é que está o ponto frágil de regulação de cirurgias, onde é que está o ponto frágil de regulação de exames, para que isso possa seguir um padrão, que tenha assim, um sistema auditado, inclusive pelo Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, para que as pessoas que apresentam as suas demandas de exames e de consulta, elas sejam atendidas de acordo com a sua necessidade e a gravidade de cada caso, e não que aconteça em função da sua relação mais próxima, mais distante com o secretário de Estado da Saúde, que é pré-candidato a deputado federal. Né? Vários problemas de atendimento da capital ao interior são relatados em função da falta de qualificação técnica de muitas pessoas que estão à frente da gestão dos hospitais, regionais inclusive. E aí a gente pega o caso do Hospital de Itabaianinha, que tinha uma problemática anterior, é um hospital sob intervenção judicial, né, que lá atrás o prefeito da época, Danilo, e o próprio governador, né, diante de 2 situações específicas, né, um dos interventores renunciou ao cargo e a outra interventora ela tinha uma acumulação de cargos, ela era secretária do município e acumulava a função de interventora que era vedado pela legislação. E a partir daí,
nasceu a necessidade de fazer a modificação. Apresentaram-se nomes, de lá para cá o hospital conseguiu ampliar o número de médicos para atender as pessoas. Era um médico 24 horas, hoje nós temos um médico 24, outro 12 horas, de segunda a sexta-feira, e outros 2 médicos atendendo 24 horas no sábado e no domingo. Então, o hospital pagou as dívidas que tinha com fornecedores e prestadores de serviço, o hospital pagou dívida com a DESO, que mais de 20 anos quase de intervenção, nunca pagou um centavo de dívida, né? E tem uma estrutura hoje de capacitação de mão de obra, de humanização. Mas vocês vão perder ou não? Entenda, que isso credencia o hospital, né, a continuar do jeito que está. Sugeriram agora o nome de uma pessoa que é ligada ao secretário de Estado da Saúde e o outro que é o Valtênis aqui, que teve aquele episódio da festa no estacionamento do Hospital de Urgência de Sergipe, para ser o representante do Estado na intervenção. Então, quando a coisa está dando certo e você vê que alguém vem querer fazer mudança para piorar, eu tenho a obrigação de reclamar, né? E eu disse, olha, a assinatura que está colocada no processo para pedir a mudança do comando do Hospital São Luís Gonzaga não é a do governador, é a do secretário de Estado da Saúde. Então, até que se prove o contrário, eu ainda dou ao governador o benefício da dúvida de que ele não está ciente disso do Hospital Itabaianinha e nem de todas essas estripulias que o secretário de Saúde tem feito nos hospitais regionais. Eu quero entender, quero acreditar que o governador ainda não sabia, está sabendo agora, através do que eu tenho trazido, que ele chame o feito à ordem, determine uma investigação mais aprofundada para saber até que ponto o secretário está priorizando o seu projeto eleitoral em detrimento da política pública de saúde do Estado. Só para a gente finalizar, a CPI do INSS sai ou não sai? A CPI eu não tenho certeza. Assinei a CPI, assinei a CPMI. A CPMI, como você sabe, é certa, né? A previsão é que em julho... CPMI, até expliquei, isso aqui é uma comissão parlamentar mista, deputados senadores e senadores. Deputados, isso. Essa a gente tem expectativa de que em julho, essa é a conversa que o Davi... Por que demora tanto assim? O governo está tentando, eu confesso que recebi interlocutores do governo para saber qual a possibilidade de eu retirar minha assinatura. Eu falei, meu amigo, possibilidade zero. Se eu pudesse instalar essa CPMI hoje, então é ganhar tempo para tentar reverter. O ex-deputado Zé Milton Zé de dona que não deve, não treme. É isso. Né? Então, se o governo não deve... Não tem por que temer. Não tem, mas o senhor recebeu interlocutores do governo que pediram para o senhor retirar a assinatura. Ofereceram as emendinhas? Ofereceram. Boas emendas. Boas emendas. Para o senhor retirar as... E você não retirou? De jeito nenhum. Mas sai a CPI, não? Sai. A CPMI eu tenho certeza que sai. A CPI, a pressão em cima do presidente Hugo tem sido grande, né? Mas acho que a CPMI é inevitável que ela aconteça. Tiago, obrigado, meu irmão, pela sua vinda aqui aos estúdios do Balanço Geral. É sempre um prazer conversar com você. Eu que agradeço a você. Obrigado a todos que nos acompanharam pela TV. Espero em breve a gente estar de volta aqui na sua bancada, meu irmão. Valeu. Obrigado.